Oi, Rita. Oi, Ana. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Regina. Fernando, vou chamar a Rê aqui, ó. Oi, Rê. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô ouvindo bem. Luz tá boa. Tá, gostei. Vocês estão ouvindo bem? Tá todo mundo. Tá dando pra ver bem? Tá todo mundo ouvindo bem, vendo bem? Tá tudo certo? Ai, gente, tá entrando um monte de gente que eu não vejo há tempo. Ai, Olha que isso. delícia, né? Ai, eu fico muito feliz com isso nessa época de que a gente não vê as pessoas. É tão bom, né? Ai, que coisa boa. Dá vontade de aglomerar, né? Nossa, que vontade de aglomerar. Me conta. Tô com uma vontade de aglomerar que você não faz ideia de aglomerar num barzinho com uma cerveja gelada. Nossa. Enquanto isso, a gente fica na live no chá mesmo, né? Fazer o quê? É, eu tô tomando um negócio aqui também. Aham. O negócio aí também é chá ou já é alguma coisa mais alcoólica? Segredo. Tá frio aí, né? Ah, um pouquinho. Um pouquinho. Chega umas 4, 5 horas assim, já começa, né? Imagina, aí é bem friozinho, né? Gente, vamos começar então. Já temos 8 pessoas, 8 horas, então acho que já dá pra gente começar e o pessoal vai chegando. Pra quem tá chegando agora aqui no Instagram do Alma, eu vou falar rapidinho do Instagram. Ele foi criado agora nesse momento de pandemia e eu tava precisando muito compartilhar coisas que estavam me fazendo muito bem em, em estudar, em ouvir e tal. Então eu achei por bem criar o Alma. Ele fala muito sobre autoconhecimento, ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre essa consciência que a gente precisa ter como ser e no meio ambiente que a gente vive. Então eu acho que esse papo nosso aqui vai ter tudo a ver com o canal, por isso que eu quis fazer aqui. E vou deixar você também se apresentar, Rê, para quem não te conhece. Então, eu sou Renata, eu moro aqui na Serrinha fazem. Não tem nem um ano, tem muito pouco tempo. E eu abri um bistrô aqui. Eu vim com a ideia já de morar, de abrir bistrô. Veio tudo de uma vez só, tá? Aconteceu tudo muito rápido. E eu tenho a minha profissão, que eu trabalho com prótese dentária. Então, assim, durante a semana eu trabalho com isso. E final de semana, antes da quarentena, né? Eu trabalho no bistrô. Só que aí Agora tá aconteceu isso fechado? tudo, tá fechado. Pretendo abrir em setembro, se tudo der certo. Setembro, de repente no feriado, 7 de setembro, devo reabrir, mas vamos ver, né? Como é que vai ficar tudo isso. É, E pode falar. nesse momento, assim, que a gente se isolou, né? Que a gente precisou ficar em casa, eu tenho sentido muito essa necessidade de conexão com a natureza. Assim, muito mesmo. E a Ana Lídia falou que tá doida para conhecer o bistrô e eu também. Eu já estava falando para a Renata isso, que assim, tô doida para conhecer. Era uma das coisas que a gente queria fazer antes da pandemia. E aí a gente acabou tendo que aguardar um pouquinho mais. E aí, assim, eu tenho sentido muito essa necessidade de uma conexão maior com a natureza. A quantidade de planta aqui de casa, assim, triplicou, porque a gente tem essa falta mesmo. E aí eu Tá fiquei com tempo para pensando, mexer? tô com tempo para mexer, para cuidar. E eu fiquei pensando, né, como é que deve ser gostoso poder morar assim próximo. Você sente essa conexão muito perto? Eu vi que você estava falando aí desse negócio de você já foi querendo abrir o bistrô também, ou seja, você fez um planejamento para isso? Eu tenho essa dúvida porque eu tenho muita vontade.
Então, assim, eu queria entender como é que você fez para ver se eu faço algo parecido. Então, eu sempre tive uma ligação muito grande com roça, com cachoeira, eu amo cachoeira, com mato, e eu sempre quis morar numa casa, eu sempre morei em apartamento. Então, só que isso para mim era uma ideia lá na frente, uma coisa que eu ia fazer quando eu tivesse mais velha e tal, fosse mais para ficar em paz mesmo. Só que as coisas aconteceram. Sem pretensão nenhuma, eu comecei a receber propostas assim, ah, tem uma casa alugando, não sei aonde, mas nenhuma me atraiu. Aí essa casa apareceu para mim, do nada. E eu falei, se não for agora, não vai acontecer. Porque quando vem assim, naturalmente, a gente tem que aceitar, né? E foi o que aconteceu. Eu sem pretensão nenhuma também de abrir o bistrô. Isso aconteceu, a casa apareceu. Já tive ideia de montar o bistrô até pelo espaço que tem. A casa em si é pequena, mas tem um quintal grande, tem gramado. E as coisas foram fluindo, assim. E eu tô aqui, eu tô maravilhosa. Tô assim, me sentindo a pessoa mais feliz do mundo, porque, ainda mais nesse momento de tudo que está acontecendo, eu me sinto privilegiada. E você Porque é. às vezes parece que nada está acontecendo, sabe? Aqui, parece que eu estou isolada de tudo isso e não tá, né? Porque a gente vê as coisas pela internet, pela televisão e até quando eu desço para Resende, eu desço e subo todos os dias para trabalhar, que eu trabalho lá também. E eu fico louca para vir para casa, porque a gente fica tão cheio de informações, tá pesado, né? E aí você quer fugir, literalmente fugir para as montanhas. E chega final de semana, eu mexo com as plantas, recebo os amigos. Então, aqui eu não estou totalmente isolada, né? Porque é perto, assim, Serrinha é muito perto de Resende, tá? 10 minutos de Penedo. Então, não é tão distante assim, não é tão mato, não é tão roça, né? Eu ia Mas, falar digamos isso. que foi uma escolha mesmo. Eu escolhi estar aqui, né? Apesar de tudo ter acontecido naturalmente, sem forçar nada, foi uma escolha. Sim, eu ia falar isso. Durante a semana, eu pedi para algumas pessoas mandarem algumas perguntas, o que queria saber e tal. E muita gente falou, muita gente também, o canal não tem tanta gente assim, mas enfim, algumas pessoas falaram sobre não conseguirem por causa do trabalho, né? Eu fiz o contrário, né? Eu sempre achei que eu era muito urbana. Nunca gostei muito dessa coisa de cachoeira, de mato, de tudo. Eu fazia trilha para cachoeira, molhava só o pé, achava a água muito gelada, não queria. E mudei totalmente de 2 anos para cá e sinto uma necessidade muito maior de ter esse contato com a natureza atualmente. E aí, mas enfim, nesse período eu saí do interior do estado, vim para o Rio, e agora a gente fica buscando lugares próximos que a gente de repente possa morar e continuar no mesmo local de trabalho, enfim, mas que dê para fazer exatamente isso que você faz. E aí foi isso isso que eu queria, que eu acho que de repente é legal a gente abordar aqui, de falar que é possível morar próximo à natureza, mas também estar em centros urbanos, tipo ir trabalhar, voltar, óbvio que tem uma distância, né? Mas nada que atrapalhe muito a vida. Seria isso mesmo? É possível fazer isso? Você acha que é? Porque eu tô tudo no contexto da ideia, né? Como eu não faço, eu preciso saber de você mesmo. Eu acho que, por exemplo, para você que mora no Rio, eu não sei qual seria um lugar próximo. Se daria para você trabalhar, continuar trabalhando no Rio e ter acesso a essa paz, né, que o campo, o isolamento, digamos assim, proporciona. Mas aqui, para mim, é muito perto. Então, assim, eu em 20 minutos eu caio na realidade de carro. E aí, para vir para casa, em 20 minutos eu desligo de tudo. E mesmo não estando tão isolada, né? E aqui, por mais que tenha um pouco de civilização, tem planta, tem cachoeira perto. Então, assim, tem coisa para fazer o tempo inteiro. E coisas que. Ai, não sei, Thaís, eu mudei tanto quando eu vim para cá.
Hoje mesmo, aconteceu uma coisa muito engraçada que eu preciso falar. Eu tenho duas gatas, né? E eu sempre morei em apartamento. Então, a minha gata, que já está comigo há uns 13 anos, ela nunca pisou na grama. E a outra gata, quando eu vim para cá, em setembro, ela já tinha 5 meses. Então, assim, as duas ficavam dentro de casa. Quando o bistrô estava aberto, elas ficavam no quarto lá em cima. E aí, falavam para mim, você tem que soltar suas gatas, deixar elas livres. E eu me pegava, eu falo, não, não é possível. Elas vão fugir. E é aquele apego que a gente tem, né? O medo e tal. E aí eu soltei a primeira vez e eu chorei de emoção, porque foi uma coisa tão surreal de proporcionar essa liberdade para elas. E aí hoje elas estavam ali e apareceu um esquilo. Vira e mexe, tem esquilo aqui. E foi muito engraçado porque as duas pareciam que estavam conversando. A Boana, que é a gatinha mais nova, e o esquilo na árvore, assim. Que E você não está delícia, cara. acostumada, né, com isso. E tá se tornando tão natural, tão normal isso para mim. Só que quem vem de fora fica impressionado, porque são bichos que você não vê sempre, né? E às vezes a gente morando na cidade, a gente se apega muito às coisas, né? Ao material, à superproteção, no caso das gatas. Não vou deixar minhas gatas saírem porque, sei lá, elas vão sumir ou vão se sujar. Então a gente acaba, né, deixando de viver coisas por medo, por apego. Então, morando aqui, eu estou conseguindo me libertar dessas coisas, Ai, que né? linda, Lógico que ótimo. que é um trabalho, mas me ajuda muito, assim, é como se você filtrasse tudo isso, sabe? Quando eu tô aqui, parece que eu me sinto leve, eu deixo tudo lá embaixo, tudo na cidade. A natureza ela tem essa coisa legal de troca de energia, né? Você consegue renovar a sua energia se você está ali com o pé no mato, se você está ali, se você vai a uma cachoeira, você consegue fazer isso, né? Eu vi que a Gi colocou de Vargem Grande aqui no Rio. Eu pesquisei alguns lugares Vargem também. Grande, verdade. O Alto da Boa Vista também tem uns lugares muito legais, embora sejam condomínios, obviamente bem mais caro, né? Mas assim, tem uns condomínios, tem uns lugares bem bacanas. Eu acho que assim, se pesquisar direitinho, a gente acha. Se organizar direitinho, dá pra se organizar. A É Regina tá porque também não falando. dá para comparar Resende, né, ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é muito maior, né? Então, Resende ainda é um pouquinho menos agitado, né? Mudar todo mundo pra Tá. Serrinha. Gente, vamos fazer. Eu falo que o final da Meu minha vida. sonho! O final da minha vida vai ser fazer uma grande comunidade, assim, todo mundo feliz e se divertindo. Óbvio, cada um com a sua casa, mas assim, todo mundo se divertindo e feliz e tendo algumas áreas em comuns. Eu estava lendo, pesquisando quando a gente falou de fazer esse tema, né? Eu fui dar um Google para ver o que estava rolando, se outras pessoas estavam sentindo essa mesma necessidade que eu, porque, assim, o que eu mais sinto falta nesse período, eu estou há quase 110 dias em isolamento, fazendo home office, e aí o que eu mais sinto falta nesses dias, além das pessoas, né? Minha família está em Barra Mansa, mas é esse contato com a natureza, é de ir numa cachoeira, de fazer alguma coisa. Aqui a gente tem o parque, né, da Tijuca, então a gente ia com mais frequência. Acho até que eu devia ter ido mais, se eu soubesse que ia ficar esse tempo todo sem poder ir. E então eu estava sentindo muita falta disso e queria saber. Eu estou sentindo muita falta disso, queria saber se mais pessoas estavam. E aí eu li uma coisa muito legal que eu queria trazer aqui para a gente também, que toda situação de mudança socioeconômica, que é o caso que está acontecendo também com essa pandemia, ou quando acontecem guerras, enfim, existe um êxodo, seja o êxodo rural ou seja o êxodo urbano. As pessoas têm o hábito de querer essa mudança. E de um tempo para cá, logo que eu me mudei para o Rio, eu lembro que as pessoas falavam: você é maluca, as pessoas estão querendo ir para o interior e você vindo para cá.
E aí, assim, tem essa questão do que é qualidade de vida, né? Porque tem também a questão do interior que não tem essa gama de trabalho, ainda tem algumas questões financeiras e tudo. Mas quando a gente encontra essa coisa de tempo e de espaço, de conseguir de fato estar num lugar que tenha mais natureza, que seja mais arborizado, aí eu acho que compensa muito mais. Eu acho que acaba valendo muito mais a pena, né? E aí eu fico pensando, você já até respondeu isso. Vale a pena, né? Numa situação como essa, por exemplo, você está super bem, assim, tipo, dentro do possível, óbvio que a gente pensa num todo, mas assim, você está conseguindo manter uma sanidade mental de uma forma tranquila aí, né? Gente, eu nem sei falar o quanto, porque eu tô tão feliz aqui por tudo. Lógico, né? A gente fica triste por essa situação que está acontecendo. Eu fiquei afastada do meu trabalho. Eu passei a quarentena aqui um bom tempo sozinha, não podia receber ninguém, né? E aí eu não conseguia ficar dentro de casa também. Eu ficava mexendo nas plantas, inventando coisa para fazer. Pegava a muda de uma, plantava em outro lugar, a mesma planta, vários lugares. Então, assim, eu ficava procurando coisa para fazer e ia até a cachoeira a pé. É o que eu te falei, aqui a gente não fica à toa, né? E financeiramente, eu consegui, eu consegui abrir o bistrô na minha casa, assim. Eu moro num bar, né? O bistrô é o bistrô e a minha casa. Então, assim, financeiramente é como se eu tivesse pagando, como se tivesse, não, eu estou pagando uma coisa só. Então eu consegui juntar. Tanto que o bistrô chama na casa, né? Por ser a minha casa, assim. Então eu sempre tive isso de receber os amigos em casa e tal. Então eu consegui fazer o que eu já fazia, que era receber os amigos em casa, só que não com esse quintal, né? Em meio ao verde, animais exóticos. Teve um dia que eu estava fazendo um vídeo de um esquilo, foi logo quando eu cheguei aqui, sempre o esquilo, né? Tava fazendo um vídeo de um esquilo, aí eu fiz a filmagem, aí tô olhando o vídeo, quando eu olhei de novo, um lagarto enorme, brilhoso, passando, assim, não deu tempo de filmar, mas são coisas que a gente não tá acostumado a ver, né? E essas coisas ainda me impressionam. Nessa quarentena, por incrível que pareça, eu fiquei tão mexida com tudo isso, porque eu falei assim, gente, será que eu estou me isolando demais e fugindo da realidade? Porque às vezes eu vou para Resende, parece que eu estou num universo paralelo, assim, num filme de as pessoas de máscara. Não que aqui as pessoas não usam ou não usem, mas você está mais isolada, né? Você não vê tanta gente na rua, é um lugar mais tranquilo, né? Apesar de ter vizinho de um lado ou de outro, você fica mais, você tem mais privacidade. Uhum. O que foi perguntar aqui? A gente falou que ela ia sair correndo do lagarto. Gente, deixa eu contar para vocês. Eu tive essa ideia de chamar a Renata para a gente fazer esse bate-papo aqui, depois que ela postou um vídeo que era. Me corrija se eu estiver errada, tá, Renata? Que eram vários lagartos. Eu não tinha entendido o que era. Eu só via várias coisas, parecia minhoca e tal, porque a pessoa aqui, né, não consegue entender direito. E aí andando, aí eu falei assim, Renata, o que é isso? Me explica o que é isso. Ela falou, menina, acho que são vários lagartos, vai virar tudo borboleta. Eu falei, caraca, cara, que incrível. Imagina, você tá em casa, abriu a sua porta de casa, andou um pouquinho, você tá vendo lá um monte de lagarto que vai virar borboleta. Aí eu falei, cara, deve ter várias histórias maneiras que eu acho que a gente tem que levar para as pessoas nesse momento que tá todo mundo tão confinado, né? E era isso mesmo, tava certa? Era lagarta que vai virar borboleta? Certíssimo. E eu também nunca tinha visto, foi a primeira vez, tanto que eu filmei, né? Antes já tinha acontecido, só que eram umas verdes, assim, maiores e tal. Quando eu vim pra cá, eu também me assustei muito com esses bichos, assim, porque o único bicho que eu tinha contato, às vezes, era barata que aparecia no apartamento e tal.
Aqui não Gato. tem barata, aqui tem lagarto, tem aranha. Só que no começo é difícil você se acostumar, né? Você é estranho, você tem medo, Eu ia você quer morrer de matar, medo. Eu ia você morrer quer de. matar. Hoje em dia não, você toca, sabe? Você respeita, porque a gente está no lugar delas, né? Deles. Então a gente começa a entender muita coisa, assim. Tucano, tinha tucano aqui direto na árvore, aí você começa a entender que é o momento que eles migram. Então, assim, tudo é vivência, né? Você aprende com eles, aprende a respeitar e saber que é o espaço deles, assim. E a gente vai vendo como a gente vai destruindo as coisas, né? Porque eles tinham um espaço muito maior, né? Aqui na Tijuca a gente tem uns miquinhos que de vez em quando eles andam por aqui. E eu falo, gente, esses dias um assustou que ele foi tentar pegar alguma coisa, acho que num lixo, e saiu correndo assustado, subiu na árvore. Essa rua aqui do meu lado até que é bem arborizada. E aí eu falo, gente, como a gente está atrapalhando, né? A gente ainda não conseguiu ter essa simbiose de forma correta, né? Na, na cidade, porque eu acho que dá para conviver, né, bem, assim, o bicho, o animal e a gente consegue conviver bem, né? Se souber lidar. Porque a primeira coisa que a gente sente é medo, né? E o estranhamento mesmo, que a gente não está acostumado a ver. Então a gente não sabe como reagir. Não é igual o gato, o cachorro que é domesticado, que você sabe como vai reagir, você sabe como dominar, digamos assim. Agora se aparece uma aranha, é difícil saber o que fazer, uma cobra, é difícil saber Nossa, o que uma fazer. cobra eu ia Mas morrer muito. Eu já ia morrer só de olhar, que o medo dela ser venenosa. Nossa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Falando em cobra venenosa, você, no caso, você está muito perto de Resende, né? Então, mas você sentiu dificuldade, assim, de mercado, de hospital, quando é alguma emergência, alguma coisa? Você já teve alguma situação dessa de você sentir essa necessidade? Tem esse lado negativo, de repente? Se é que isso é negativo? então, aqui tem um mercadinho pequeno, né? Que dá para quebrar o galho, às vezes falta alguma coisa, só que tem coisa que não tem. E aí, se você esquece de comprar antes de vir, depois você fica com preguiça, né? Não, não vou voltar só para comprar isso e tal. Mas é muito difícil, porque aqui tem uma estrutura, assim, né? Tem o que a gente precisa, é mais isso mesmo, é supérfluo, alguma coisa que deixa de comprar, ou ter que ir lá, mas é muito perto, assim, então não faz muita diferença. E Tem aí, posto de saúde, tem posto de saúde aí? tem posto de saúde. Aí, para quem não conhece, porque eu conheço um pouco da Serrinha até de matéria e tal, mas para quem não conhece, vamos falar um pouco aí do lugar. É um lugar, gente, que as pessoas que tem muito turista, né? Muita gente vai É. para aí. E como que é essa relação aí com o turista de cuidar, esse cuidado ambiental? Eu sei que tem também um camping aí que fica bem cheio em determinados períodos do ano. Essa relação é legal? Os turistas cuidam direitinho? Como é que é feito isso? Ah, tá isso. É Fala a aquela verdade. história, né? É aquela história, não depende do lugar, né? São as pessoas, assim, que pode estar em qualquer lugar. Se a pessoa não tiver a consciência, ela vai jogar latinha, ela vai. Sempre quando eu vou na cachoeira, eu volto com uma sacolinha cheia de latinha, de lixo. Ai, Algumas gente, pessoas não têm essa consciência. eu acho que é muito louco você ir para um lugar que você vê que poxa, que é tão bonito, né? Já falaram aí, né? O ar puro. E aí você vai lá e fala, vou deixar minha latinha aqui que se dane. Eu acho que eu não consigo muito entender o que passa na cabeça desse cidadão que faz um negócio desse, assim. Eu fico Eu acho bem assim, irritada. pelo menos eu, né? Eu, quando eu vou na cachoeira, eu penso assim, nossa, eu recebo tanto. É tanta coisa que vem pra gente, como é que eu posso devolver? O que que eu posso fazer para agradecer tudo isso? Então é o mínimo, né? É o mínimo, é cuidar. Se eu vejo uma latinha, eu não penso assim, ah, não foi eu que joguei. Não, alguém jogou, eu vou tirar. Não vai cair a mão, né? Então é a consciência mesmo de cada um fazer a sua parte. Que é Uhum. do outro, é do outro. Se o outro jogou, eu não vou lá falar, você jogou a latinha.
A gente tem que fazer a nossa parte. Você sentiu muita mudança em você, assim, depois que você foi para mais Muito, perto? muito, muita, muita, muita. Eu sempre fui muito nervosa, né? E hoje em dia, Escorpiana, né? para me tirar do sério, tá mais difícil. É lógico, eu tenho que melhorar muito ainda, né? Mas eu melhorei bastante, nossa senhora. E a gente vai ficando mais velha também, né? Vai amadurecendo, vai passando por coisas que você não quer passar de novo. E com certeza estar aqui na Serrinha contribuiu muito. Muito, 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 muito. Tô dando valor É, a outras coisas, entendeu? Pessoas que me agregam em alguma coisa, assim, eu quero perto de mim. Pessoas que não contribuem em nada, assim, me distancio, entendeu? É um cuidado mesmo, eu tô me cuidando mais da minha cabeça, que eu acho que é o principal, né? Ainda mais com isso tudo acontecendo, se você não se cuidar, não cuidar da cabeça, até da parte espiritual também, que é importante, né? Que o contato com a natureza ajuda, assim. É o ele lance da promove, troca, né? né? É. É o lance da troca. A troca com a natureza acho que é a melhor delas. Eu tava vendo Filtra, uma né? filtra, faz essa troca, transmuta, né? Eu tava vendo uma Uhum. live esses dias, eu gosto muito de ver, eu já até indiquei para várias pessoas, eu gosto muito de ver a Mônica de Medeiros. E aí, na live, elas têm. É sempre ela com a Margarete Áquila que fazem, e elas têm um jardim também e tudo. E ela falou que ela, de fato, ela consegue entrar em transe cuidando de planta. Ela entra num estado meditativo incrível quando ela está ali cuidando da planta com a mão na terra, que é totalmente diferente desse corre-corre do dia a dia. Parece que o tempo vai modificando, né? Eu estava falando com a Ana aqui hoje, conversando hoje sobre essa questão do tempo. As pessoas falam assim, eu não posso cuidar de planta porque eu não tenho tempo. Eu não posso ter um animal doméstico porque eu não tenho tempo. Eu acho que o tempo é igual para todo mundo. O dia continua tendo 24 horas. É muito de prioridades, né? Eu acho que as prioridades elas vão mudando, principalmente eu acho que quando a gente encontra essa calmaria, né? Quando você vê o rio, quando você vê o próprio mar, eu acho que ele proporciona muito isso também. Quando você vai vendo essa calmaria, você vai tendo uma noção um pouco diferente do tempo, né? Você morar num lugar assim, não é só o lugar que vai fazer você mudar a sua cabeça, você tem que estar aberta para isso também. Né? Nossa, estou muito estressada, vou morar no mato e tudo vai se resolver. Não é bem assim, você tem que se abrir para isso. Né? É um conjunto de coisas. Uhum. Você estava falando no apartamento, né? Tem plantas, isso ajuda muito, muito. Qualquer coisinha assim, uma planta, um bichinho, ou você só sentar e ficar quietinha depois do trabalho. Tudo isso é importante, não é só um lugar, né? Se isolar e pronto. São coisas que uma acrescenta a outra e contribui. Né? A Fê É. falou aqui pra gente fazer uma roda de. Gente, por favor, quero muito. Quero muito. Eu tô assim, eu já falei para Renata que quando acabar esse processo maluco que a gente está vivendo, que se Deus quiser isso vai acabar. Uma das minhas coisas é de fato ir e visitar vocês aí, conhecer na casa e andar um pouco pela natureza, para poder conversar sobre coisas aleatórias e ficar horas conversando, batendo papo, vendo. Sabe, acho que isso é ganhar tempo e não perder tempo. É isso que a Gisele falou aqui, né? A pessoa às vezes está num lugar desse e não percebe a beleza do lugar. É isso. Não adianta você estar num lugar lindo, maravilhoso, se você não está vendo os detalhes, né? É. Percebendo. Eu fui assim, eu posso. Momento Cristiane F. Não, eu super fui assim mesmo. Eu passava por trilhas. Em Amparo, em Barra Mansa, também tem. Eu nem sabia que Amparo tinha cachoeira. Fui descobrir muito depois de velha. E aí eu andava por trilha e chegava lá e falava assim, não sei nem para que eu fiz a trilha, porque eu não queria estar aqui.
Achava a água muito gelada, não conseguia sentir, me conectar no lugar, sabe? E aí depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, aí realmente isso, a gente se abre para ver outras coisas, né? Quando a gente olha para dentro, a gente começa a entender o lado de fora. E aí eu falei, cara, que coisa gostosa, como eu deixei passar isso tanto tempo na minha vida, né? É muito, muito bom. Incomodada com os mosquitos. O grande lance é começar, né? Quando você começa, seja onde for. Tem gente que tem preferência por mar, cachoeira, então cada um tem. O meu irmão, por exemplo, o mais velho, ele vinha pra cá e falava como é que você aguenta ficar nessa paz toda. Ele é agitado, então pra ele é muito difícil. Ele gosta de mar, ele gosta de praia, gosta daquele movimento. Então não é qualquer pessoa que gosta, né? Não é qualquer pessoa que se adapta. É por isso que eu falei, é uma escolha mesmo, né? E isso é um passo de cada vez. Você começa com uma planta em casa, daqui a pouco você tem um bichinho, daqui a pouco aquilo fica muito sufocante, aí você quer uma casa maior, você quer. Então isso vai de cada um mesmo, não é todo mundo, né, que curte isso. Mas é um caminho sem volta, né? Que você começa com uma planta em casa, quando você vê você tem duas, você vê você tem cinco, quando você vê você tem 10, depois a sua varanda tá socada de plantas, você fala, meu Deus do céu, daqui a pouco realmente eu preciso de uma casa maior para ficar com tudo isso. Eu acho que se eu tivesse eu acho que se eu tivesse que morar em apartamento de novo, eu ia ficar doente. Porque Não ia muda, né? dar, Muda tudo. muda Muda muito, tudo. muda muito. Amparo, eu acho que foi o Pablo que falou aqui. Amparo tem uns lugares ótimos. Eu conheci poucas coisas e confesso para vocês, exatamente por esse meu momento que não era de curtir esse tipo de coisa. Mas eu tô louca para voltar e refazer tudo que eu não fiz, sabe? Conhecer os lugares de Amparo, conhecer mais a Serrinha. Penedo tem umas cachoeiras que eu não conheço também. Enfim, tem vários lugares que eu quero conhecer. Eu nunca conheci a Cachoeira de Bananal, que todo mundo fala da Cachoeira de Bananal, que é perto também, estado de São Paulo, mas é Eu perto. nunca consegui chegar também. Nunca achei, eu já Sempre tentei. me falavam assim, ah, você vai ali, vira aqui, não sei o quê. Nunca consigo. Eu já tentei também, não achei. Achava, inclusive, que era lenda, mas eu já vi fotos. Levo, menina, assim que puder. Se a Renata abrir em setembro e a gente achar que tá que dá para fazer uma mini aglomeração, de repente a gente marca de aniversário da Ana, que é setembro. Quando é o aniversário? Poxa, não faz essas perguntas assim pra mim, assim, Alja, porque eu posso não falar a data certa. Eu acho que é dia 14. Eu sou muito ruim de data, cara. Então deixa eu falar. Eu coloco no Google Agenda para o Google me lembrar, tipo, 2 dias antes, para eu não esquecer, comprar um presente, essas coisas. Eu sou muito ruim. Mas é setembro, entendeu? Você sabe que muitas pessoas estão perguntando, ah, quando é que você vai abrir de novo? As pessoas estão com essa necessidade. Não é só o bar, né? É você sair mesmo, ir para um lugar, nem que seja para passar o dia, para dar uma desestressada, né? Fugir um pouco de tudo isso. E setembro, se Deus quiser, a gente consegue abrir. Nossa, preciso. Ai, gente, a gente tem até que combinar as datas para não dar aglomeração, gente. Vamos esquematizar isso direitinho. Porque eu acho que é exatamente isso, é essa necessidade. As pessoas estão com essa necessidade. E é isso que você falou, não é só um bar, é um bar no meio de um espaço muito gostoso, né? A serrinha toda é muito gostosa. É Muito minha bacana. casa, né? Por isso eu tô demorando tanto para abrir, porque é casa, então as pessoas entram, as pessoas chegam. Apesar de ter um espaço grande do lado de fora, quintal, que dá para não aglomerar, né? Para manter distante, uma mesa da outra e tal. Tem que ter os cuidados, né? Mas eu tô louca para abrir, louca. Eu queria fazer, eu até comentar com você, acho que alguém falou aqui, acho que foi a Fê, de fazer um encontro, né? E aqui, olha que engraçado, essa rua da minha casa, do bistrô, chama Estrada dos Artesãos. Que delícia. Então a ideia é fazer alguma coisa assim, de arte mesmo, sabe? E de repente a gente pode pensar num bate-papo, numa conversa, trazer mais gente pra gente falar disso. Ana É Lídia levar um importante, muito. violão. Exatamente.
Como é que faz isso no apartamento? Faz, mas é diferente, não dá pra fazer uma fogueira, Não dá pra fazer uma fogueira. Não dá mesmo. Tem horário para parar de falar, que senão o síndico bate na porta, né? Tem não dá tudo pra rodar um isso. bombril. Gente, tem várias coisas que não dá para fazer no apartamento, pá. Ô, Rê, fala uma coisa, conta mais histórias pra gente daí. Tem história, além das gatas que foram descobrir. Ai, você tinha que ter filmado isso, né? As gatinhas descobrindo a Olha, grama. elas estão tão felizes, elas estão tão felizes, elas estão até deitadas ali com a Fernanda, e assim, mortas, exaustas, cansadas, e. Fazem atividade, né? Porra, sim! E elas ficam tomando sol, tão tranquilas, lindas, e eu fico assim babando, né? Ah, imagino, imagino. E sabe que eu sou super protetora também com o Tio e Zoé? Eu fico assim, não, não pode ir, vai pegar carrapato, vai fazer não sei o quê, não, pode, não deixo nada também. Mas você me fez pensar Ah, não sobre dá isso, pra ser porque assim, né? Não porque dá pra né, ser eles se assim. divertem. E a gente também, né? Não se suja, não faz um monte de coisa, depois né, toma banho e tá tudo certo. E conselho, dá conselho para quem tá super afim de morar em meio à natureza, fazer essa mudança, de se planejar de repente, como seria. Dá um conselho pra galera, pra mim também, inclusive. Ah, o conselho que eu dou é, se tiver vontade, se abre pra isso. E se tiver forçando uma barra, é porque não é pra ser naquele momento, né? Mas só de você se abrir pra isso, as coisas vão vindo naturalmente, sem forçar nada. E isso que é legal, assim, de você morar num lugar assim, porque você entende, o tempo é outro, né? O tempo não é mais aquela correria, o tempo é outro aqui. E aí você consegue observar. Então, assim, se você tem a vontade, já é o primeiro passo, né? Porque aí você já está se abrindo para isso. E aí fala com um, É. fala com o outro, vai acontecendo. E as coisas vão acontecendo, né? Aí você descobre um lugar, uma casa, um lugar de É, repente não para. é, não é, não é lindo, maravilhoso sempre, né? Não é perfeito. Tem os problemas. Por exemplo, eu quando morava em Resende, eu morava muito perto do trabalho, eu ia a pé. Em 5 minutos eu estava no trabalho. Aqui não, eu tenho que pegar carro todos os dias. Meia hora para ir, entendeu? Voltar. Mas é tão gratificante, tá? Porque assim, o horário que eu mais gosto de vir para casa é entre 5, 5 e meia, que o sol tá se pondo, que é a coisa mais linda, que você dá de frente assim para a Serra da Mantiqueira e vê o pôr do sol ou a lua já apontando, é a coisa mais linda. Então, não tem preço assim. Eu venho devagarzinho, tranquila, observando. Ai, tô tão zen. E eu queria falar, assim, que às vezes também não dá pra gente fazer tudo, né? Às vezes a gente tem toda uma vida já pensando no que as pessoas colocaram e falaram sobre ter esse sonho e ser muito difícil por conta do trabalho. Às vezes não dá mesmo, às vezes fica difícil. Aqui no Rio, se você for morar num lugar mais distante, você tem que pensar em todo esse trajeto, não é meia hora, tipo, às vezes 2, 3 horas. Imagina morar em Vargem Grande, como a gente comentou, e trabalhar no centro. Tu morre, tu fica 3 horas para chegar e 3 horas para voltar. Mas eu acho que a gente pode se organizar mais. É aquilo que eu falei em relação ao tempo, sabe? De repente não dá para fazer isso de morar, mas de repente dá para pensar em ter um lugar de veraneio, um lugar de fim de semana, um lugar ou vários lugares, né? De pegar o carro e ir para esse final de semana eu vou para Serrinha, no outro final de semana eu vou para Maromba, no outro final de semana eu vou para Bananal conhecer a tal cachoeira que a gente não consegue chegar. Enfim, buscar esses meios da gente voltar a se conectar, porque o grande lance é que a gente está muito desconectado de tudo. Eu acho que o que a gente descobriu nessa quarentena, eu pelo menos descobri muito isso nessa quarentena, é o quanto a gente está desconectado do meio ambiente que a gente vive, do meio que a gente vive, do meio ambiente como um todo. Eu estava desconectada até se você começa a prestar atenção nos vizinhos, você começa a prestar atenção na rua, e o quanto você de fato se encaixa ali ou não se encaixa mais. Eu tenho muito esses pontos de interrogação
surgindo se assim na minha cabeça. respeitar, né? Identificar o que incomoda e o que te faz bem. E esse respeito que a gente tem com a gente, que a gente tem que ter com a gente, é muito importante para tudo. Por isso que eu falei, tudo é no tempo certo. Então, assim, se tiver que forçar, é porque não é para ser. As coisas Verdade, naturalmente acontecem, né? verdade. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Rê, você quer falar mais alguma coisa? Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Quando que você vai abrir, tem? Eu já vi. Abre logo o Rê. Tem um monte. Todo mundo querendo logo ir na Não, casa. gente, eu acho que dia 7 de setembro. Vamos ver se tudo der certo. Dia 7 de setembro. Nem sei que dia que cai. É um feriado. Eu queria abrir assim, comecinho de setembro, entendeu? Para dar mais um tempo. Mas eu confirmo lá. Quem quiser também saber mais, só seguir lá na Casa Bistrô. E aí, quando estiver próximo, assim, eu vou avisando. E podem vir tranquilos, que aqui tem espaço, não vai ter aglomeração. Ah, eu queria comentar também que a gente tem um amigo de Ipiabas, né? O Ai, Claudinho, cadê ele que não tá aqui querido. conversando com a Eu não gente? sei nem se ele tá aí, Não mas tá você falou nada. você falou de que às vezes nem todo mundo tem essa oportunidade, às vezes até por falta de grana. E o Claudinho, acho que mais dois amigos, eles alugaram uma casa. Se ele tiver, ele me corrija, por favor. Alugaram uma casa, assim, para eles receberem os amigos, final de semana. Então, assim, se não tem a grana, pega mais três amigos, quatro amigos, entendeu? Aluga um lugar, um espaço pequeno, mas que tenha um quintal. E não pesa para ninguém. Isso é uma ideia também, né? Ah, Ter um eu lugar para vejo você ir final de fotos. semana. Mesmo que não for possível você morar num lugar assim, só de ter um lugar para você fugir no final de semana, já é maravilhoso. Já ajuda e Verdade. muito. Uhum. É verdade, eu vejo fotos, eu achei até que o Claudinho estava morando lá em Piavas. E assim, é maravilhoso, né? Ele tem Ele fotos mora lá, assim. né? Ele Ah, ele mora tá lá, morando mas lá. eles têm essa casinha que eles têm a horta, que eles recebem os amigos e tal. Ai, que delícia, gente, que delícia. Eu cada vez mais estou nesse processo, gente, me aguardem. Em breve vocês vão me ver assim, cercada de ver. Isso aqui, ó, que é Já pequenininho, daqui a pensou você pouco você vem não vai morar nem me aqui? ver. Você vai ver a cabeça da Thaís no verde em volta. Assim. É, quem sabe? Eu tô. E assim, sabe o que eu acho também? Só para concluir, que eu acabo falando muito. Mas eu acho que a gente tem. O Brasil precisa melhorar, por exemplo, sistema de internet, sistema de telefonia, para que a gente possa. Porque eu acho que agora as pessoas vão se repensar, as empresas vão se repensar nessa questão de home office e tal. E aí eu acho que vai abrir um leque de oportunidades para que as pessoas de fato façam isso. E tendo a possibilidade maior, você sabendo que você tem de fato uma estrutura ali, não que também no centro urbano isso não aconteça de estar com internet meleca, porque às vezes aqui também, assim, não vou nem citar nomes de operadora, mas às vezes é bem ruim. Mas, às vezes, você tendo essa segurança, você se sente muito mais tranquilo de fato pensar nessa mudança de espaço físico, né? E aí você consegue falar, poxa, ok, eu vou conseguir trabalhar de lá, então eu posso montar um espaço e pensar em mudar. Eu acho que esse pós-pandemia, acho que pode muito valorizar essa parte. Vai que, né, já tenha aí uma proposta de melhoria para que a gente possa começar a pensar nisso. Tem muita gente que trabalha pela internet hoje, né? Muita gente trabalha online. Então é bem mais prático. Eu não consegui chegar nesse estágio de me desligar totalmente. Não tem como você ficar sem internet, porque aqui, por exemplo, não pega telefone, só internet. Então tem que ter Wi-Fi. Então você acaba não se desligando totalmente, né? Você tem que ter um pouquinho de tecnologia, de conforto, né? Ah, eu acho também. Não dá para você Mas também. assim, a primeira coisa que eu pensei quando você sugeriu da gente fazer a live foi a internet. Eu falei, ai meu Deus, porque de vez em quando cai, eu falei, ai, será que vai rolar? Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo, que bom. Também não Deu, a vou gente já... falar aqui a operadora para não.
para depois a gente não ganhar um processo nas costas. Mas tá difícil, gente. Olha, não tá fácil, não. Acho que com maior gente utilizando, eles vão precisar realmente melhorar isso, porque tá complicado. E acho que melhorando, a gente consegue melhorar também a forma de trabalho e a qualidade de vida mesmo. Eu acho assim, não é a intenção, obviamente, ficar o tempo inteiro na internet se você tá com a natureza ali na frente. Mas, poxa, se você puder, né, à noite, um friozinho. Serrinha faz frio, gente, logo aviso. Levem casaco, levem blusa de frio, meia. Mas você tá ali, né, nesse friozinho, chocolate quente, uma Netflix, olha que delícia. Poxa, né, poder ver um Faz filme falta, né? Um faz confortozinho. falta, né, faz E até falta. E até para o bistrô mesmo. As pessoas às vezes chegam aqui, a primeira coisa que elas pedem é o Wi-Fi, para poder, né, não se desligar. Tem gente que não consegue se desligar. As pessoas passam aqui com os vidros fechados, ar-condicionado. Mas tudo bem, respeito. É, Eu prefiro dentro é, do vidro. eu tinha um colega de profissão da Band e ele falava assim, toda vez que a gente ia fazer matéria mais distante, Parque Nacional de Itatiaia, alguma coisa, ele, gente, pelo amor de Deus, abre o vidro, desliga o ar, vamos sentir o cheiro de natureza. E eu achava aquilo absurdo também. Eu falava, ai, que coisa chata. Pra quê, né? Mas assim, hoje eu penso, Cheiro de gente, pelo cocô de amor de Deus, vaca. cheiro de natureza é cocô de vaca agora. Ah, adoro Mas, cheiro de cocô de vaca. mas aí a gente hoje, eu fico pensando assim, acho que a gente falou sério, acho que realmente eu tô ficando mais velha. Hoje eu já acho o máximo, acho o vento é outro que bate na cara, o jeito que você olha é diferente hoje. Eu acho que é muito. Acho que a lição que eu tiro dessa live é a gente de fato se abrir para poder entender o que está ao nosso redor, né? É justamente, foi isso que eu falei. Quem sente essa necessidade, essa pequena vontade que seja, se abre para isso, já é um passo. É o que eu falei, começa com uma plantinha, daqui a pouco você tem uma Mata Atlântica no seu quintal. Quase isso. É isso, gente. Então, muito obrigada, Renata, por aceitar. Ah, Essa eu foi a primeira. adorei. Eu já estava com saudade de você, da Ana. Foi muito bom esse bate-papo. E a gente tem que bater mais papo, conversar mais, se encontrar. Todo mundo aqui também que está aí na live, que depois eu vou olhar. Esperar um pouquinho, né? Isso tudo passar, de repente a gente se encontrar e conversar mais. Vocês também, eu sei que vocês estão sentindo essa necessidade de estar aqui. Vem para cá, a gente faz uma trilha, pisa na grama, traz os Exata. cachorros. E isso, quero conhecer a Fernanda. A gente falou que é sinal de maturidade, não é de velhice, claro. Claro. Maturidade total. Tal. E seria uma boa também você trazer os cachorrinhos. De repente aqui eles começam a se libertar. Solta o cachorro, tá? Não, mas é verdade, sabia? Eu fui pra Ibitipoca com eles e deixei eles muito pouco na grama, cara. Podia, a casa tinha um quintalzão, sabe? Poxa, que maldade, né? É verdade. Eu tenho que me libertar disso. Eu Não preciso. é fácil, não, não é fácil, mas Não, tô pensando que tristeza. Mas assim, não, eu tenho que me libertar. Se é bom pra mim, é bom pra eles, cara. sim, você vai chorar. Pô, bem provável. Ai, gente, é isso. Então, Rê, muito obrigada, muito obrigada por aceitar aqui nessa primeira live aqui do Alma. Eu reforço para todo mundo aqui que a ideia é exatamente esses bate-papos da gente poder trocar um pouco essa energia, cada um contar um pouco da sua história e mostrar como a gente pode ser mais consciente em relação a qualquer coisa da nossa vida. Muito obrigada, Rê, foi maravilhoso. Ah, eu que agradeço e por você ter pensado em mim para falar sobre isso. E eu me sinto honrada, obrigada mesmo. Gente, então, ó, um beijo para todo mundo.
Eu vou salvar aqui, vou salvar no IGTV, essas coisas todas. Se eu não fizer nada errado, vai dar certo. Então a gente vai se falando. E se for abrir em setembro, avisa. Avisa que Com pelo jeito eu vou certeza. sair com uma excursão aqui do Rio. Eba! Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, gente.